Na adolescência, aí eu comecei a sofrer. Porque ninguém te avisa, né? Que você não é mais criança, agora você é adolescente, agora você rende matéria. Fofoca. Porque eu era criança, ninguém não tem fofoca sobre Bruna ontem foi vista roubando o chiclete do amiguinho no parquinho. Não tinha. Foda-se, né? Mas da noite pro dia, você pegou meio Rio de Janeiro sem saber. Sem sair de casa. Isso foi quando? Adolescente na já, época isso? de Salete. Já adolescente, assim, 18 anos, né? Puberdade, 18 ele passou anos, você pela… tava fazendo a Lurdinha. Lurdinha. Não, eu falei Salete, é Lurdinha. Lurdinha foi o momento que foi Salve Jorge, que foi quando… não só eu passei por isso quando eu te vi a primeira vez, que foi quando o Brasil viu você de uma outra forma. Tipo, a Bruna cresceu, aquela Salete, Era famosa. aquela criança que a gente viu. Corpão. De repente, tava ali com um corpo, violão, que você também usava, a personagem usava roupas mais justas. Era um top e um cinto, né? Era um top e um cinto. Era isso. E a personagem era maravilhosa. E você foi bem objetificada, né, nessa época. Muito. Assim. E essa… Como que foi tudo isso pra você? Porque você fez… A personagem fez muito sucesso e, ao mesmo tempo, veio esse outro lado também. Foi né? foi muito sofrido. Todo o processo. Porque… É isso, ninguém te prepara. Ninguém te avisa, ninguém te prepara. Naquele momento, eu não recebi o suporte que eu precisava. De ninguém, assim. Minha mãe não sabia muito o que fazer. Era muito isso, assim. Todo dia era uma fofoca nova. E é uma fase que você já tem uma necessidade da idade de se reafirmar o tempo inteiro. Que você se preocupa muito com o que pensam a seu respeito, o que dizem sobre você. Isso naturalmente, na escola. Sim, você precisa dessa validação. Aí imagina agora na internet, pra todo mundo ver. As pessoas falando que você fez, que você tava com fulaninho, agora você tá com fulaninho, que você é isso, que você é aquilo. E foi muito difícil, assim, as pessoas não têm… Essa indústria é muito cruel, às vezes, né? E a gente tá falando agora disso. Mas naquele momento ninguém falava de… Era naturalizado. Super naturalizado. Ninguém falava sobre saúde mental, sobre objetificar uma mulher, ou sobre o fato de eu ter apenas 18 anos, enfim… e as pessoas esperavam um comportamento meu. Hoje eu tenho assim… Na época eu não entendia isso, mas hoje, olhando pra trás, eu entendo que as pessoas esperavam um comportamento meu de uma mulher. E eu tinha acabado de fazer 18 anos. Acabado de fazer 18 anos. E eu não tinha essas respostas, eu não sabia o que fazer. E eu me fechava, eu ficava ficava com raiva das pessoas. Eu tive raiva da mídia por muito tempo. Por muito Sério? tempo. Muito tempo. Bom, desde sempre eu te sigo, vejo você crescendo na televisão. Não era sua amiga, depois virei tua amiga, posso dizer que é uma das minhas melhores amigas. É uma das minhas melhores amigas. Mas eu sempre vi que você sempre foi uma tanto adolescente quanto mulher, muito bem colocada em relação às suas opiniões. Você sempre muito assertiva, sabe? E muito também preocupada com temas importantes, como feminismo, racismo. Eu lembro até hoje que uma vez a gente foi no Serginho Groisman, você mais nova que eu, e fizeram uma pergunta sobre feminismo. E que eu, mais velha, nem me ligava ainda e nem sabia muito como responder aquela pergunta. E você, mais nova, respondeu tão lindamente. E eu aprendi com você ali, dando aquela resposta, sabe? E em que momento que você entendeu, assim, que a tua voz… Porque você foi, acho que uma das primeiras pessoas a falar, por exemplo, sobre distúrbio alimentar. E que foi um boom na internet, assim, de você se expor dessa maneira. Ninguém se expunha dessa maneira, falando sobre temas relevantes e importantes como você fez naquela época. E que a gente vê as meninas da época da sua idade e tal, que preferem não tocar em assuntos polêmicos, né? E você se dispôs a falar em pró de algo maior e melhor para outras pessoas. Em que momento que você entendeu que a tua voz era importante, que você queria, sim, se colocar nesse lugar, assim, de alerta, sabe? De temas, de falar sobre… Usar a tua imagem pra isso. Nossa, eu acho que eu falei um pouco demais, né? Não, mas, não. Mas é porque me veio uma… Enquanto você tava falando… Você fez uma linha de raciocínio enquanto você tava falando. Exato. Sim, não. Fez… A gente acompanhou. A gente acompanhou, tava aqui. Espera aqui, focada. Eu acho que
junto com todo esse… Logo depois desse turbilhão de emoções e tudo… Eu sinto que eu me fechei muito. Eu criei esse relacionamento… Porque sua vida realmente foi muito exposta, né? Sim, com sim. todo. Junto com aquilo tudo, junto com esse personagem, eu comecei a namorar outra Neymar. pessoa muito famosa. É. E aí, e não era uma escolha nossa se o relacionamento seria exposto ou não. Ele simplesmente era. Aham. Exato. E E muitos altos e baixos. Vocês também, né, amadurecendo ou não amadurecendo e tentando entender o que estava acontecendo. eu fui entendendo muita coisa ao mesmo tempo. E não entendendo nada também. Exato. Mas depois, do outro lado, quando eu saí do outro lado, eu entendi. Quando eu achei a luz no fim do túnel. Quando eu consegui respirar. Nadei. Ai. É ali, eu tô vendo. Eu tô vendo. Foi. Era basicamente isso. Pensei que foi isso. Vai. E chegou. Saí. Eu saí muito mais forte. Aham. Muito mais forte. Mas machucada também. Machucada também. E com raiva da mídia também. Também. E com traumas também. E com o telefone de uma terapeuta. Talvez 2 vezes por semana. Talvez. Mas eu fui entendendo… Acho que foi um processo natural, assim, não foi… Eu fui entendendo que muito mais valia ser um exemplo real do que um exemplo de uma perfeição que a gente sabe que não existe. Uhum. E eu cresci… Eu lembro que enquanto crescendo, atuando… Rolava… Você viu muito isso dentro dos estúdios Globo. Que as atrizes tinham que ser sempre perfeitas. Sim. Perfeitas, né? Não faz nem cocô. Não faz nada. Ninguém… era tudo muito… Eu nunca me encaixei, justamente por isso. Porque eu não sou perfeita, só olho meu nariz, meu perfil, já mostro que a gente tem uma não algo em comum. perfeição. Mas é engraçado isso, porque eu frequentava, obviamente, ali também, como você, mais velha. E às vezes eu encontrava a protagonista da novela, que eu tava fazendo também, numa insegurança, numa posição que, tipo… entrando numas com algumas atrizes, às vezes até comigo. Principalmente, nessa rivalidade. Eu via eu como Muito. coadjuvante, que muitas vezes ali, pra viver em harmonia com aquelas pessoas, eu tinha que dimerizar minha luz. Sim. Que eu sou uma pessoa que tenho luz, eu sou uma pessoa que chego e as pessoas olham, eu converso, eu sou extrovertida. Não pela minha beleza, mas assim… Também. Talvez também. Também. Então, eu comecei a enxergar isso. E eu falei, cara, eu não posso fazer isso. A luz é minha. Essas pessoas, elas têm que evoluir como Sim. ser humano, entendeu? Não, Porque… eu acho que eu fui vendo… Foi muito na prática. Foi uma movimentação total. natural, assim. De tentar se enquadrar e ver que não tá rolando. E tentar vender uma personalidade perfeita, um namoro perfeito. Enquanto eu terminava e voltava uma vez por mês. Aham. Sabe assim, não E tinha o teu emocional tava Sim. no pé, né? E o meu na emocional no merda. pé e ataques e não sei o E que. aquela coisa que todo mundo acha que sabe mais da sua vida também do que Do você. que você. É. E assim, não tinha nada… A verdade é que não tinha nada de anormal na minha vida. Nada de anormal. Aham. Do que com uma menina de 18 De uma menina de Exato, 18 anos. exato. Mas tava ali, né, numa lupa, então… e isso rendia… E rende até hoje. Cliques, Cliques, venda. vendas e enfim. Mas eu fui entendendo que… Primeiro, eu não conseguia ser esse personagem. Não conseguia… Nem combina com você. Não combina mesmo Não, comigo. Não dá. Que eu não tenho a menor paciência pra esse personagem. Que eu não consumo esse personagem. Que eu, naquela época, já não consumia. Aham. Acho que porque eu tava vi ali de dentro aquele esforço de várias atrizes pra serem perfeitas. E eu… Várias. E eu olhava e falava, elas não são. E elas estão entrando no camarim aos prantos. Ou estão brigando com a figurinista. com a que diz que pras pessoas que é a melhor amiga. E, sabe assim, e aí… É isso. Eu achava aquilo tudo eu não consumia isso. E aí eu olhava pra outras celebridades de fora do país, porque eu tinha acesso a muitas do país. E eu gostava das que não eram as perfeitas. Porque com elas eu aprendi alguma coisa.
quando elas dividiam o erro delas, eu falava, caralho, eu faço a mesma coisa. Que louco que ela entendeu isso. E que legal que ela tá dividindo isso. Porque agora eu me liguei. Agora ela abriu uma janela aqui pra mim. Cara, ela abriu. E isso que a Jo falou desse Que vídeo foi foda, super importante mesmo. Porque assim, na época. ali, na verdade, esse vídeo onde você falou do seu distúrbio alimentar e foi um vídeo onde todo mundo ficou muito chocado, porque nunca ninguém Do tinha tamanho, visto. né? Alguém desse tamanho. Nunca falar. ninguém tinha visto Eu lembro da uma atriz como a Bruna falar sobre algo desse tipo. Por quê? Porque todas eram perfeitas. Perfeitas. Mas então. E você abriu uma. Porque hoje em dia a gente vê, né? Hoje em dia a gente fala aqui sobre nossas emoções, nossas tristezas, todas as nossas questões, mas antes não. Não, e eu acho que foi uma movimentação natural por ver os bastidores, por sofrer com toda essa exposição, com os ataques, com essa lupa, E não consegui mesmo, assim. Já tentei bem lá atrás ser Tentou dar uma maquiada. Tentei dar uma Deixa eu ver se eu agrado dessa forma. deixa eu ver. Gente, eu vou ser o que eu sou mesmo. Não consigo. É isso. E não quero, não É tenho isso. interesse. E não acho que agrega em nada na vida de ninguém. Então, pra quê? E aí, eu também não consumo isso, não vou. E aí, aí, junto com a maturidade, eu fui entendendo também que… Tá, não vou ser essa pessoa. E vou usar o que eu tenho, o que eu recebi, o que me foi dado por conta do meu trabalho, a meu favor. E a favor de outras mulheres, a favor de causas, e a favor